Hoje eu vou falar sobre desistir da profissão de técnico de refrigeração. Por quê? Porque tem muita gente, às vezes, que se depara com um serviço muito difícil, certo? Com dificuldades na hora de resolver um serviço, um atendimento, e aí ele desanima. E aí ele pensa, eu acho que eu não sirvo para isso. Calma, muita calma nessa hora, não é para tanto. Tá certo? É sobre isso que a gente vai falar, sobre os desafios de ser um técnico de refrigeração, e nós vamos falar sobre não desistir. Não desistir, não pensa nisso. Tá bom? Daqui a pouco eu explico por que você não deve nem cogitar isso na cabeça, mas eu mesmo já pensei uma época em desistir, uma época em que as coisas não estavam dando certo. Eu já contei isso daqui algumas vezes no canal, mas de repente é a sua primeira vez por aqui. Então, daqui a pouco eu conto como foi, por que foi que eu pensei em desistir. Mas é o seguinte, então, todo profissional de qualquer área que você pense, tá bom? Pode ser advogado, médico, técnico de refrigeração, jogador de futebol, certo? Qual craque que não perdeu aquele gol feito? Qual goleiro que não tomou aquele frango? Goleiro bom, goleiro de seleção que nunca tomou um frango? Pois é. E provavelmente, talvez passou na cabeça dele desistir. Acabou o mundo para mim, certo? Então, com a gente, profissionais de refrigeração, é do mesmo jeito. Vão acontecer situações em que a gente vai pensar em desistir. Legal? Então, eu vou trazer para você os meus argumentos para que você não desista. Primeiro argumento sobre refrigeração. Então, não sei falar sobre jogador de futebol, sobre goleiro, sobre advogado, sobre médico, eu sei falar sobre refrigeração. Então, é sobre isso que eu vou colocar aqui. Primeiro, eu trabalho com refrigeração há mais de 30 anos, certo? Na realidade, eu não sei exatamente quando foi que eu comecei, certo? Comecei lá na década de 90, trabalhando, eu era CLT, trabalhava com refrigeração, não marquei a data que eu comecei. Em 98, eu de fato montei meu primeiro CNPJ, mas eu já tinha trabalhado um bom tempo ainda sem formalizar. Então, sei que são mais de 30 anos, beleza? Bom, e, e tudo que eu tenho na vida, certo? É graças à refrigeração. Então, eu sei do potencial que essa profissão tem. Provavelmente você já precisou aí na sua casa de um técnico de refrigeração ou de um técnico de máquina de lavar, que eu também sou técnico de máquina de lavar, e você sabe quanto custa um serviço desse, certo? Quanto custa o serviço de um técnico, um profissional. Eu estou falando para quem ainda não é. Agora, para você que é, você já sabe do que se trata, tá bom? Então, eu sei do potencial que tem essa profissão que eu exerço, que muitos de vocês estão me assistindo agora exercem. Então eu digo para você, não desista, porque essa profissão tem um potencial muito grande de transformar vidas, transformar financeiramente, transformar profissionalmente, certo? Pessoas às vezes sem perspectiva nenhuma de vida, certo? Profissional, estou dizendo, sabe? Que vive ali no limite. A refrigeração, ela pode dar aquela virada de vida que você quer. Então por isso eu estou insistindo nisso. Nesse tema, não desista, beleza? Bom, primeiro, serviços difíceis, complicados sempre vão aparecer, certo? Clientes complicados sempre vão aparecer. Cliente que vai querer te enrolar, te dar um chapéu, vai aparecer, certo? Então, é só uma questão de tempo para você aparecer esse tipo de situação. E uma das coisas que a gente tem dificuldade, como ser humano mesmo, a gente foca demais naquilo que não dá certo. A gente foca demais nos problemas e esquece tudo aquilo que deu certo. Então, digamos, em um mês que você fez, 50 atendimentos, que é até pouco para um mês, para um profissional, mas digamos, você fez 50 atendimentos em um mês, só para efeito da gente fazer a conta, e daqueles 50 atendimentos que você fez, foi problemático. Muito problemático, você não conseguiu identificar o defeito, ou você teve que voltar várias vezes no cliente para resolver o problema,
certo? Então é esse justamente que vai ter mais peso. Você não vai lembrar dos 49 que foram mamão com açúcar, certo? Não sei se você conhece esse termo, mamão com açúcar. Quando uma coisa é muito fácil, a gente costuma dizer, olha, foi mamão com açúcar, certo? Então você esquece dos 49 que foram mamão com açúcar e você foca naquele que foi difícil, complicado. De repente, tem situações em que você não consegue, não dá conta de resolver, seja por motivo que for, certo? E você talvez tenha até que devolver o dinheiro para o cliente, fica até aquela situação chata, constrangedora. Pois é, mas todo mundo passa por isso. Só que é justamente esse que deu problema é que vai alugar um triplex na sua cabeça e você vai começar a pensar em desistir. Ah, eu acho que eu não sirvo para isso e não. Você tem que aprender a lidar com esses problemas, tá certo? Lidar com esses problemas. Por exemplo, deixa eu contar uma história. Há um tempo atrás, uma empresa que fabricava freezers, eles me procuraram para que eu fizesse a assistência técnica dele. Tipo, eu seria autorizado dessa empresa, certo? Foi uma das piores decisões que eu já tomei. Eu topei, né? Achei que seria uma boa oportunidade. Mas, e aí começaram, eu atendi as garantias que eles tinham. E começou a vir tanta garantia, e eu ia lá e não conseguia resolver. E aí depois, analisando, cheguei à conclusão que o problema não era eu, não era a minha falta de técnica, era as geladeiras que ele fabricava, que tinha defeitos de fabricação, o projeto dela não era bom, elas perdiam rendimento. Só para vocês, eu não vou falar a marca da geladeira, eu acho que eles já devem ter resolvido esse problema. O desenho dela, ela acumulava muito óleo dentro do evaporador dela, certo? Acumulava muito óleo e acabava que perdia o rendimento por causa disso. Além do que acabava, certo, diminuindo muito o óleo no compressor. E aí eu descobri que o problema não era eu, o problema era a marca. Então vai acontecer situações, certo? Desse tipo, ou de outro tipo, certo? Às vezes defeitos mesmo, que crônicos. Por exemplo, existem algumas geladeiras que têm defeitos crônicos. Então, depois que você descobre que aquele modelo de geladeira costuma dar muito aquele defeito, ou você chega e se especializa para resolver. Por exemplo, existem algumas geladeiras que têm um vazamento. Não vou falar de modelo de geladeira, mas tem um modelo que me veio à mente agora, costuma dar muito vazamento no tubo de sucção. Muito, muito mesmo. Certo? Daquele tipo de vazamento que você tem que escavar atrás da geladeira para descobrir. Então, eu não costumo fazer. Eu até sei resolver, mas se alguém quer fazer, depois que ele faz o primeiro, o resto é fácil. Mas até você descobrir o primeiro, então tem muita gente que fica desesperado enquanto não sabe, tá certo? Mas depois que descobre... Então, uma outra coisa que eu quero falar para você é que cada desafio desses que aparece é tipo você, ao invés de você encarar aquilo como tipo uma frustração, algo que vai desanimar, algo que vai fazer você querer desistir, você deve encarar como uma oportunidade de você aprender mais. Certo? Porque senão você vai ficar doido. Puxa vida, já estou tomando prejuízo nessa geladeira. Mas calma, encara essa que deu problema, essa que deu dificuldade, como uma oportunidade de você aprender. Outras vezes que aparecerem aquele mesmo problema, você vai conseguir com mais facilidade resolver esse problema. Tá certo? Por exemplo, como essa que eu falei, é um modelo que costuma sempre dar um vazamentinho no tubo de sucção. Solução, trocar esse tubo de sucção. Só que a primeira vez que acontece é muito desafiador até você descobrir. Das outras vezes que acontece, você vai e resolve tranquilamente. Então, uma dica para vocês é essa: encarar cada desafio desses, quando aparecer, como uma oportunidade, certo? De você aprender um pouco mais. E quando você errar, porque você vai errar, já aconteceu comigo várias vezes, de eu chegar a fazer um serviço ou fazer um orçamento, certo? Eu já contei isso daqui uma ou duas vezes. Eu dei um orçamento de compressor
E na hora, era o compressor mesmo que estava estragado, não tinha dúvidas. E eu cheguei, passei o orçamento para o cliente aprovou, eu mandei entregar lá um compressor, só que na hora que eu quebrei ali o lacre, né, do tubo de serviço para tirar o compressor velho, não saiu um chiadinho de gás. Então não era só o compressor, provavelmente o compressor tinha queimado por falta de gás. Então a geladeira ela tinha um vazamento e o vazamento provocou a queima do compressor. Certo? Aí o que eu fiz? Troquei o compressor e fui procurar o vazamento. Não falei nada para o cliente, fui lá, arrumei o vazamento, resolvi o problema, mas foi um erro meu. O correto teria sido eu ter identificado o vazamento antes de dar o orçamento de compressor. Hoje eu já tenho isso. Quando eu pego um problema de compressor, eu já testo se tem gás dentro da geladeira para passar o orçamento correto. Então é de caça-vazamento, né? Resolver o problema do vazamento. E gás. E outros erros? Já teve vários erros. Por exemplo, eu já quebrei uma vez a tubulação de uma geladeira. Eu tinha um problema de obstrução no dreno de uma frost free. E aí, na hora de... A gente teve que mover ali o evaporador, né? Quem conhece a frost free sabe como é que funciona. A calha do dreno fica embaixo do evaporador. Para você desobstruir o dreno, você tem que mover o evaporador. Só que com muito cuidado, porque ali tem aquela tubulação, né? Da sucção e do capilar. E quando eu movi, eu só ouvi o chiadinho. Pronto, quebrei um tubo daqueles. Tá certo? E aí, foi um erro, certo? Agora, como é que eu me precavenho com esse erro, por exemplo? Inclusive, já ensinei isso daqui em outros vídeos do canal. Esse tipo de erro, como é que eu me precavenho dele? Primeiro, eu cobro caro. Quer dizer, não caro, eu cobro um preço, certo? Que se acontecer, eu não fico totalmente no prejuízo. Entendeu? Ah, mas é só desentupir o dreno. Aí você fala para o cliente, tem que desentupir o dreno. Aí você chega e cobra 250, 300 reais, o cliente fala, é caro demais, só para desentupir o dreno você vai cobrar tudo isso. Pois é, mas é assim, o dia que você tiver um problema desse, que vazar o gás, e você tem que refazer uma tubulação porque vazou o gás, aí você vai entender por que é caro, porque tem esse risco, entendeu? E mesmo cobrando 300, não cobre a mão de obra de refazer isso. Mas é que você não vai quebrar todas as vezes. Eu quebrei uma única vez. Só que é interessante, o dia que você quebrar, pelo menos das outras vezes que você já cobrou, você já tem. Você não está totalmente no prejuízo para você resolver o problema. E outra coisa, você vai tomar mais cuidado ainda. Depois que você descobre que não é tão simples assim mover aquele evaporador, ele pode quebrar, então você vai tomar cuidado, sabe? Então isso é aprender com os erros. Então eu aprendi que eu tenho que cobrar um pouco mais caro para fazer serviço e eu aprendi também que eu devo tomar mais cuidado ainda para que isso não aconteça. Entendeu? Isso é em tudo que você vai fazer. Por exemplo, alguém que chega, vai fazer uma solda e não toma muito cuidado e acaba queimando uma lateral de uma geladeira. Eu já fui ver geladeiras assim, em que a lateral estava toda marrom, porque colocaram a chama, certo? E começou a aquecer ali a tinta do gabinete e ficou marrom. Então, você tem que proteger. Já aconteceu comigo uma vez, fazendo uma solda, e pingou, sabe aquela gotinha de solda? Pingou no piso do cliente. Era um piso... Sabe, um piso novo, um piso caro. E onde caiu aquela solda ali, ficou marcado. Ali não teve o que eu fazer. O cliente até falou para mim, mas não tinha o que fazer. Não ia, como que eu ia trocar o piso do cliente, tá certo? Mas ficou uma situação ruim. Aprendi. Hoje, quando a gente vai fazer uma solda, a gente coloca alguma coisa ali embaixo para se pingar, pinga em cima. Eu ando com um pedacinho de madeira. Tá certo? Que eu coloco embaixo quando a gente está fazendo a solda. Ou pedacinho de madeira ou uma manta cerâmica. A manta cerâmica também serve para proteger o gabinete, para proteger, sabe, aquelas partes plásticas da geladeira. Já vi muito técnico ali soldando ali, derretendo a parte plástica da geladeira. Aí, uma vez, é admissível você fazer.
2 vezes, aí é burrice, aí talvez seja a hora de desistir mesmo, se você não aprendeu de primeira. Mas não desiste não. Aprende com seus erros e vai colocando em prática. Melhor ainda do que aprender com seus próprios erros é aprender com o erro dos outros. Por exemplo, eu estou falando isso para você, que eu já pinguei uma gota de solda e estraguei o piso do cliente. Eu já falei para você que tem gente que vai soldar e acaba queimando ali o gabinete. Então você já não tem esse direito de errar nesse ponto. Deu para entender? Então, primeira coisa, aprender com os erros e aí já esquematizar o que é que você vai fazer no próximo que você pegar, tá bom? Como é que você vai fazer para que aquele erro não aconteça de novo? Por exemplo, tem um canal de aviação que eu gosto bastante, do Lito, não sei se vocês acompanham. Quem acompanha é um cara que só fala de aviação, é muito legal. E ele fala sobre acidentes aéreos, e ele fala que cada acidente ele não pode ocorrer outra vez pela mesma causa. Então, por isso que quando um avião cai, todo mundo vai estudar por que aquele avião caiu, para que nunca mais aconteça. Então eles vão resolver aquele problema em todas as outras aeronaves, certo? Para que nunca mais aconteça. Então que a gente faça isso também, que nunca mais aconteça, só aconteça uma vez. E aí você vai tomar as medidas para que nunca mais aconteça, certo? Para que nem passe perto da sua mente de desistir. Tá certo? O que mais que eu posso falar para vocês hoje? Assim, quando eu pensei em desistir, foi antes de eu ter uma bomba de vácuo. Antes de eu ter uma bomba de vácuo, eu pensei em desistir porque meus serviços não davam certo, eu tinha problema de umidade, todo serviço que eu fazia tinha problema de umidade. Acabei comprando a bomba de vácuo e aí não desisti, ainda bem. Por isso eu estou aqui conversando com vocês. Por falar nisso, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa. Convidar vocês. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Aprender comigo, certo? Mesmo quem não sabe nada, a gente começa do zero absoluto, certo? E à medida que você vai estudando, vai aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, até se transformar em um profissional altamente qualificado. E você que já é profissional, tá certo? É para você também, tá? Por exemplo, tecnologia inverter está disponível para todos os alunos do curso de refrigeração. E é o seguinte, você que quer trabalhar com refrigeração, é para se tornar um profissional altamente qualificado, viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos e realizar os sonhos. É o seu desejo? É o que você gostaria? Então o link está na descrição, portalrefrigeração.com. Certo? Clica lá, escolhe refrigeração, máquina de lavar, controlador digital, tem os combos também, que acaba saindo mais barato, beleza? Então fica aí o meu convite. E o legal, que inclusive que tem a ver com o que a gente está falando no vídeo de hoje. Uma das coisas que é muito importante também, deixa eu terminar de falar aqui, aí eu falo dos parceiros do portal. Uma coisa que é muito importante, que te ajuda muito também a não desistir, a resolver os problemas, é você ter contato com outros profissionais. Uma coisa que me ajudou muito no passado foi eu ter contato com outros profissionais. Então, o que eu fazia? Eu ia na loja, lá onde eu comprava as peças, e sempre tinha um outro profissional mais antigo, mais veterano, e eu nunca tive vergonha de chegar e perguntar para eles, olha, eu estou passando um problema aqui, e será que você não pode me ajudar? Já aconteceu com você? E uma coisa muito legal que tem entre os profissionais de refrigeração, conserto de máquina de lavar, é que o pessoal gosta de se ajudar. Graças a Deus, é uma classe muito unida, essa dos profissionais de refrigeração. E o pessoal me ajudava muito, tá certo? Dando dica e tal, então eu consegui desenvolver bastante. E aí, o que aconteceu? À medida que eu fui virando veterano, quando eu chegava na loja, o pessoal vinha atrás de mim para perguntar, tô com isso, tô com esse problema. E eu também, da mesma forma que eu fui ajudado no passado, eu passei a ajudar o pessoal mais novo também
a resolver os problemas. Inclusive, foram eles, esses colegas que eu encontrava, mais novos, que insistiram comigo, olha, faz um canal no YouTube para ajudar o pessoal, monta um curso, se você montar um curso, eu entro no seu curso. Inclusive, alguns daqueles fizeram o curso comigo também para conseguir se especializar melhor. Então, uma das coisas que a gente oferece, inclusive no nosso curso, são os grupos de WhatsApp de alunos, onde os alunos se ajudam. É muito, muito, muito legal mesmo, certo? Ver os grupos. Hoje já são mais de 30 grupos, certo? Porque quando atinge um certo número, porque quando fica grande demais, aí complica que mistura tudo. Então, quando atinge um certo grupo, eu crio, aliás, quando eu acerto um certo número, eu crio um novo grupo e assim vai. Então, hoje são mais de 30 grupos e o pessoal se ajuda, é muito legal ver a galera unida, se desenvolvendo. E quando um pensa em desistir, os outros falam, não desiste não, vamos lá, vamos resolver esse problema aí, certo? E continua firme. Inclusive, quem for meu aluno vai acabar entrando em um grupo desses. Se quiser, é lógico, mas eu recomendo fortemente que você, quando se tornar meu aluno, entre num desses grupos. Beleza? Bom, deixa eu falar dos parceiros aqui do portal. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Algumas você já deve conhecer, o engate rápido, a chave lock, ensacador de mecanismo. Só que tem muito mais, algumas que talvez você nem conheça, mas que estão fazendo falta na sua maleta. Então faz o seguinte, entra no site samatec.com.br. Samatec é detentora da marca Elite. Clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, você vai gostar muito das ferramentas que a Elite tem para oferecer. Michande Gases Industriais. Michande parceirona aqui do canal, especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores de pressão. Tudo com garantia e procedência. Tá em São Paulo, Grande São Paulo, vale a pena você ir direto e levar o seu equipamento já montado, prontinho para usar. Tá em outros lugares do Brasil, entra em contato aqui pelo WhatsApp, certo? Eles enviam para todo o território nacional. E Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil. Vende no varejo com preço de atacado. Tá certo? Por exemplo, tecnologia inverter já tem tudo. É uma das coisas que o pessoal está tendo muita dificuldade para encontrar, por exemplo, um compressor inverter para substituir. Cares Frio tem tudo para você. Tá certo? Entra em contato, caresfrio.com. Quiser comprar online, você compra. Se quiser falar com o vendedor, clica no botãozinho de WhatsApp. Tem uma equipe fenomenal te esperando. Da onde saiu esse fenomenal, hein? Tem uma equipe maravilhosa lá te esperando para te ajudar. Beleza? Valeu, muito obrigado a todos os parceiros do Portal Refrigeração. Muito obrigado a você que ficou até agora. E agora eu quero pedir uma coisa para você. Você já deu aquele like? Se inscreveu no canal? Ativou as notificações? Ainda não? Tá esperando o quê, meu amigo? Dá o clique aí. Ajuda aí o Portal Refrigeração a se tornar o mais relevante canal de refrigeração do Brasil, quem sabe, do mundo. Posso contar contigo? Então capricha aí e deixa um comentário, isso daí sempre ajuda também. Valeu, forte abraço, tchau!